Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre as normas coletivas de trabalho e, com mais atenção, sobre a convenção coletiva. Vamos começar com calma. Quando falamos em normas coletivas de trabalho, estamos falando de regras que surgem do diálogo coletivo. Em vez de cada trabalhador negociar sozinho com o empregador, quem assume essa conversa é o sindicato. Isso já traz mais equilíbrio, concorda? Um trabalhador isolado tem menos força do que toda uma categoria organizada. A convenção coletiva é um ótimo exemplo disso. Ela nasce da negociação entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos empregadores. Ou seja, de um lado está quem representa os empregados e do outro quem representa as empresas daquele setor. O que for ajustado ali passa a valer para todos os trabalhadores da categoria, mesmo para quem não é associado ao sindicato. Pense em uma situação simples do dia a dia. Imagine uma categoria como a dos trabalhadores do comércio. O sindicato dos empregados se reúne com o sindicato dos lojistas para discutir reajuste salarial, benefícios ou regras especiais para datas comemorativas. Quando chegam a um acordo, isso vira uma convenção coletiva e passa a fazer parte do contrato de trabalho de todo mundo daquela categoria. É importante entender que a convenção coletiva não elimina a lei. Ela funciona como um complemento, ajustando a legislação à realidade daquela atividade. A própria Constituição reconhece esse tipo de negociação e dá valor à autonomia coletiva. Guarde bem esse ponto. Sempre que a prova falar em negociação entre 2 sindicatos, um dos trabalhadores e outro dos empregadores, estamos diante de uma convenção coletiva. No próximo bloco, nós vamos avançar e conversar sobre o acordo coletivo, que é parecido, mas não é igual. Bloco 2. Seguindo nossa conversa, agora nós vamos falar do acordo coletivo de trabalho. Aqui é o momento de prestar atenção, porque a diferença entre acordo coletivo e convenção coletiva costuma cair bastante em prova. O acordo coletivo também é uma norma coletiva, mas a negociação acontece de forma diferente. Em vez de envolver 2 sindicatos, o Sindicato dos Trabalhadores negocia diretamente com uma empresa ou com um grupo específico de empresas. Isso faz com que os efeitos do acordo sejam mais limitados, valendo apenas para os empregados daquela empresa que participou da negociação. Vamos a um exemplo prático. Imagine uma indústria que decide reorganizar sua jornada de trabalho para atender a um aumento temporário de produção. O Sindicato dos Trabalhadores pode negociar diretamente com essa empresa um acordo coletivo para criar um banco de horas ou ajustar horários. Esse acordo não vai valer para toda a categoria, apenas para os empregados daquela empresa que participou. Perceba como isso muda a abrangência. A convenção coletiva alcança toda a categoria. O acordo coletivo alcança apenas a empresa envolvida. Ambos são reconhecidos pela Constituição e pela consolidação das leis do trabalho e têm força normativa, mas o alcance é diferente. Para você que está estudando para concurso, a dica é simples. Sempre que a questão mencionar sindicato profissional negociando com empresa, pense em acordo coletivo. Se mencionar sindicato profissional e sindicato econômico, pense em convenção coletiva. No próximo bloco, nós vamos fechar o tema falando sobre a ultratividade das normas coletivas e sobre a prevalência do negociado sobre o legislado, 2 assuntos muito importantes no cenário atual do direito do trabalho. Bloco 3. Agora nós chegamos ao último bloco, e é aqui que aparecem muitas pegadinhas de prova. Vamos falar sobre a ultratividade das normas coletivas e sobre a prevalência do negociado sobre o legislado, 2 assuntos muito importantes no cenário atual do direito do trabalho. A ultratividade diz respeito à ideia de uma norma coletiva continuar valendo mesmo depois de terminar o seu prazo. Atualmente, pelas regras em vigor, as normas coletivas não continuam produzindo efeitos automaticamente após o fim da vigência. Isso significa que se a convenção ou o acordo coletivo termina e não há nova negociação, aquelas cláusulas deixam de valer. Pense em um benefício concedido em um momento econômico favorável. Se a norma vence e não é renovada, esse benefício não continua de forma automática. Isso incentiva novas negociações e evita que condições antigas se mantenham sem debate atual. Outro ponto essencial é a prevalência do negociado sobre o legislado.
A legislação permite que convenções e acordos coletivos prevaleçam sobre a lei em diversos temas, como jornada de trabalho, banco de horas e intervalos, desde que respeitados os direitos que não podem ser retirados do trabalhador. Na prática, isso valoriza a negociação coletiva. Quem vive a realidade da empresa e da categoria muitas vezes sabe melhor como ajustar as regras. Um exemplo comum é o banco de horas, que pode ser organizado por norma coletiva para se adequar à rotina de trabalho. Mas atenção, nem tudo pode ser negociado. Direitos básicos como salário mínimo, 13º salário e férias não podem ser eliminados ou reduzidos por norma coletiva. Esse limite é muito explorado pelas bancas. Com isso, nós encerramos o estudo das normas coletivas de trabalho, passando pela convenção coletiva, pelo acordo coletivo e pelos efeitos da negociação coletiva no direito do trabalho atual. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.